Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Eu me chamo Gisele Brito, eu trabalho hoje com consultoria de imagem e estilo. Neste canal a gente vai falar um pouquinho sobre consultoria de imagem e estilo, empreendedorismo, autoestima, como você pode usar a consultoria de imagem em você ou até em outras pessoas para transformar essa pessoa. Então vem comigo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha jornada. Quem sou eu? Como eu cheguei até aqui? Por que eu consigo falar sobre esse assunto? E olha, tem história, hein? Temos muitas histórias. Se alguém me dissesse há 5 anos atrás, quando eu era gerente administrativa numa multinacional, que hoje eu estaria aqui transformando vida de mulheres, eu ia te falar que era loucura. Sabe aquela história de que se descesse alguém e te contasse o que ia acontecer no futuro, você ia duvidar disso? É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu estou na consultoria de imagem há mais ou menos 5 anos, trabalhando diretamente na consultoria de imagem. Mas eu vim do corporativo, eu trabalhei 16 anos numa multinacional alemã, e por muitos anos eu acreditei que aquele seria o meu caminho. Mas não foi assim que aconteceu. As coisas mudaram. Na verdade, eu acredito que a gente tem muito dentro da gente o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente almeja. É só procurar com carinho. Porque agora, contando a minha jornada, você vai ver que sempre esteve lá, em algum detalhe, em alguma passagem da vida, em algum momento da vida. Já vou falar para vocês que às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui porque eu fiz várias anotações para que eu não esquecesse de nada. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, então eu tenho um irmão e uma irmã, então eu sou a mais velha. A minha mãe, ela se separou muito cedo. Eu tinha 7 anos, meu irmão 5 e minha irmã apenas 1 aninho. E ela se separou e nós fomos morar numa casa. Aí já diz o primeiro indício do que eu gostava, né? Porque nós fomos morar numa casa, gente, uma casa muito péssima. Muito. Eu digo que eu amo ver o sol entrando numa casa, porque aquela casa, na verdade, ela parecia mais um porão. Mas a minha mãe se separou com 3 crianças, sem condições de sustentar de verdade naquela época os 3. Ela trabalhava em casa de família, ela se virava, nossa, mãe tinha muito, se virava muito, eu não sei como ela aguentava, então era o que deu para alugar, mais ou menos isso. Então essa casa, ela era uma casa muito ruim, muito ruim. Ela era muito úmida, por ela ter muita umidade, ela tinha muita lesma. Ela, quando minha mãe se separou do meu pai, ela saiu sem nada de casa, só com as nossas roupas e um colchão. Então, era muito difícil naquela época, muito difícil. Mas a gente, assim, do limão, sabe aquela história do limão que a vida dá, a gente tem que fazer uma limonada? E foi isso que aconteceu. Quando eu morava nessa casa, tinham mais casas no quintal e também tinha uma oficina de costura. Olha só, eu tinha 7 anos nessa época. Tinha uma oficina de costura. E, gente, se mal minha mãe conseguia sustentar 3 crianças, imagina quem dirá comprar caneta, lápis, né? E nessa oficina de costura, como eu ficava tarde com os meus irmãos, lá na minha casa, eu às vezes à tarde ia lá para a porta dessa oficina de costura. E eu lembro que ela colocava uma caixa enorme de retalhos lá na porta. Naquela época, era aquela onda da Barbie. Quem aí não era desta época, da onda da Barbie? Acho que todo mundo já foi, né? E na minha escola não era diferente, eu era apaixonada pela Barbie. Só que sem condições de comprar roupinha. E na verdade, no colégio público que eu estudava, nem todas as garotas tinham essa condição de comprar roupinha para Barbie. Então, o que eu pensei? Olha a alma empreendedora aí desde os 7 anos. O que eu pensei? E se eu pegar esses retalhos, começar a costurar? Porque eu comecei e aprendi a costurar com as costureiras que estavam lá. E se eu começar a costurar algumas roupinhas de boneca? E foi isso que eu fiz. Então eu ia lá, pegava o retalho, pegava uma bonequinha que eu tinha lá, claro que não era Barbie, né? Eu acho que naquela época era a Suzy, né? Que era a oposta. Eu acho que era a Suzy que eu tinha.
Então eu peguei os tecidos, os retalhos, e comecei a costurar roupinhas. Então eu cortava a regatinha, media na minha Barbie e costurava. E comecei a fazer roupinhas. E aí levava para a escola, tal, né, para brincar ali na hora do recreio. Quando vê, as minhas amigas começaram a falar, nossa, eu sempre quis uma saia lilás para minha Barbie, mas eu nunca encontrei. Você podia costurar uma dessa lilás para mim, né, Gi? Porque vai combinar com o cachorrinho que eu tenho da Barbie, que é lilás. Aí eu comecei já ali a costurar algumas peças para a Barbie. E foi muito legal. Gente, sei lá, dinheiro de hoje seria o quê? 10 centavos que eu cobrava por cada peça? Só que 10 centavos já era um lápis da papelaria. Então, eu me senti assim, tô ganhando muito. E foi assim que eu comecei a costurar várias roupinhas para a Barbie ali naquela escola e comecei a vender. Então, eu digo que eu empreendo desde os 7 anos, né? Porque foi meu primeiro empreendimento, foi vender roupa de Barbie. E ali a gente foi crescendo, eu ajudava muito a minha mãe. Hoje, claro, é impossível de pensar que uma criança de 7 anos ficaria com uma de 5 e outra de 1 ano. Mas era a nossa realidade, gente. Não era o que é hoje, é o que tinha. Sabe aquela história que é o que tem para hoje? É o que tinha para hoje. Então eu tinha que ajudar a minha mãe. E eu ajudava como? Cuidando dos meus irmãos. Nessa época eu já cozinhava, porque eu já tinha aprendido a cozinhar com a minha mãe. Minha mãe trabalhava demais, às vezes dia e noite. Hoje ela é técnica de enfermagem, mas na época ela trabalhava em casas de família e às vezes fazia plantão no hospital também na parte da limpeza. Então ela trabalhava muito, a minha mãe. Então ali eu cuidava dos meus irmãos e ia para a escola. Eu sempre fui muito chata com estudos, eu sempre gostei muito de estudar. Então nessa época eu era a tal da CDF da turma. Eu era essa, eu era a pessoa que gostava de ter as melhores notas, de estar com um trabalho em dia. Se o trabalho era daqui 15 dias, eu já fazia esse trabalho. Então eu era essa criança. Uma época minha mãe me colocou pra gente morar, uma senhora, olha, a gente que morava perto dessa casa que ela conseguiu, e nessa casa tinham outras crianças. Opa! Outras crianças. Então eu ajudei muito também essa senhora, porque eu era a mais velha. Mais velho sempre sobra pra gente, né? Quem é mais velho aí já me conta se já passou por isso alguma vez. Então eu ajudava essa senhora a cuidar. Nessa época, nossa, agora eu vou entregar muito a minha idade. Nessa época, com essa senhora, tinha num cômodo da casa dela, ela dava aula de datilografia. Datilografia. Então eu posso dizer para vocês que eu também fiz datilografia. Quem não sabe, gente, dá um Google aí, tá? Porque pode ser, tem gente que é muito nova, a partir do, sei lá, quem nasceu a partir dos 90 já não vai saber, eu acho que o que é datilografia. Mas então eu fiz curso de datilografia ali, né? E muitas vezes fui crescendo, isso os anos foram passando. Já quando eu tinha 10, 11 anos, para minha mãe chegar mais rápido, eu ajudava ela muito ali. Ajudava ela, às vezes, na casa das patroas dela. Ajudava ela, porque se eu ajudasse a minha mãe, ela chegava mais rápido em casa para ficar com a gente. Então, muitas vezes ela me levava e eu falava, não, mãe, me leva, porque eu quero te ajudar. Então, eu ajudava ali puxando uma água, tirando um pó. Tá bom, gente, não foi em 2025, não foi dos anos 2000. E era normal, a gente começava a trabalhar muito cedo. Para vocês terem noção, meu primeiro registro em carteira assinada foi com 15 anos, porque antes isso podia. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui ajudando a minha mãe. Quando eu completei 13 anos, eu já estava na sétima. Não, antes disso, eu fui morar em Minas, passei 2 anos morando lá com os meus avós, que foi uma época assim, bem desafiadora, porque eu fiquei longe da minha mãe. Então, sabe aquela época que junta uma fase rebelde, mas foi muito bom. Ali com os meus avós eu desenvolvi a habilidade da leitura. Eu amo ler. Porque a minha avó tinha uma cômoda enorme que ela ganhava dos patrões dela, livros. E não tinha condições de comprar livros para os meus tios, então ela foi guardando esses livros. Então eu li muito, muito. Eu lembro nessa época, até a menina da biblioteca aqui no colégio que eu estudava tinha biblioteca, eu lia tão rápido que ela falava que eu não lia. E eu falava, eu li sim. Quer que eu te conto? A prateleira do Infanto Juvenil, eu li todinha a prateleira do Infanto Juvenil. Eu sempre gostei muito. Ali, então, em Minas, eu desenvolvi esse hábito. Coisas legais também que aconteceu, eu desfilei na fanfarra, na banda da escola.
E eu desfilava em 7 de setembro. Era muito legal, muito divertido. Foi uma época muito boa. Tadinha da minha avó, sofreu bastante comigo, porque eu tava numa época muito rebelde, porque eu queria estar com a minha mãe, mas foi uma época que eu fiz grandes amizades, que carrego amizades até hoje desta época. Quando eu voltei para São Paulo, né, que essa cidade era em Minas, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a estudar, né, num colégio que eu já tinha estudado antes de ir para Minas. E lá eu conheci uma professora, tal, ela falou: "Ah, eu queria alguém que me ajudasse em casa". E aí eu peguei e falei: Ela, não pode, sua mãe não vai deixar". Eu falei: "Não, minha mãe vai deixar". Para vocês entenderem, a nossa realidade era que eu, com o meu salário, que eu pensava, se eu ganhar alguma coisa, eu consigo ajudar a minha mãe. E eu ajudando a minha mãe, ela trabalha menos e ela consegue dar mais qualidade de vida pra gente, entende? Então, eu me ofereci para trabalhar com essa professora, foi quando eu comecei a trabalhar com essa professora, eu tinha 13 anos na casa dela, mas era um trabalho muito bom. Eu ia na casa dela fazer coisas assim, gente, de verdade, que eu falava que era coisa de adolescente fazer, né? Arrumar uma cama, aí passar uma vassoura no chão, lavar uma louça, só que ela trabalhava em dois empregos, ela não conseguia, e era isso que eu fazia lá. E ela, na época, me pagava um salário mínimo. Gente, eu tinha 13 anos, eu ganhava um salário mínimo. Você imagina o que é isso? E ela ainda vendia lingerie. Eu lembro que eu ganhava um valor e aí eu pedia para ela, aí eu pegava um conjunto para mim a cada mês e ela ia descontando ali. E eu recebia esse valor, eu dava todinho na mão da minha mãe. Todinho, todinho. No primeiro ano de trabalho, eu lembro que em dezembro minha mãe deixou eu ficar com o meu salário, palmas. Ela deixou eu ficar com o meu salário naquele ano. E sabe o que eu fiz? Ao invés de eu ir lá e comprar um monte de roupa para mim, sei lá, né? Adolescente, gente, tinha 13 anos. Eu fui e comprei presente para a família toda. Eu passava os natais na casa dos meus avós, né? Junto com os meus tios. E eu lembro que eu comprei lembrancinha para minha avó, para os meus irmãos, para o primo. Gente, fiz uma, assim, ó. Acho que eu comprei a minha roupa do Natal e do Ano Novo só com aquele salário. Mas foi muito bom, eu sempre gostei. Eu falo que um ato de amor meu é o ato de serviço e de presentear. Eu adoro fazer isso. Então, morei lá com a. Morei não. Comecei meu primeiro trabalho na casa dessa minha professora. Lembra até o nome dela, a Magda. Comecei esse trabalho na casa da minha professora. Depois eu consegui um trabalho num shopping. Aí a coisa foi aonde eu fui efetivada, que eu contei para vocês, numa loja de roupa feminina. Na verdade, essa loja, ela existiu até pouco tempo, que chamava Barredes. Eu trabalhava na parte de mais casual da Barredes, que chamava Cachê. Trabalhei lá durante alguns anos. Eu trabalhei aqui no shopping em Guarulhos, né, que era o único shopping que tinha, não era o Internacional, para quem é de Guarulhos, era o Shopping Poli. Então eu tinha essa loja lá e eu trabalhei lá como vendedora por um tempo, depois fui para caixa, depois subgerente. Quando eu fui subgerente, eu fui transferida para a loja do Tatuapé. Mas parabéns, quem trabalha em shopping merece um troféu. Não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Gente, é muito difícil trabalhar em shopping. É muito puxado, é muito estressante. Que eu tive o meu primeiro burnout, que hoje tem esse nome bonito. Naquela época era só porque você estava estressada mesmo. Eu tive meu primeiro burnout com 16 anos, 16 para 17. Foi quando minha mãe falou: "Não, cara, seu salário é muito importante aqui em casa, mas você doente não adianta". Então foi quando eu saí do shopping. Mas aí no shopping eu já comecei a desenvolver esse olhar para roupa. Para mim era só roupa. Então por quê? Porque eu mudava vitrine, recebia mercadoria, combinava isso com aquilo. Então tinha a vitrine da semana. Então ali foi onde eu tive o meu segundo contato, porque aquela oficina de costura foi o primeiro. Meu segundo contato com esse universo, né, de moda, do vestir em si. Então foi muito bom, muito difícil, mas muito bom esses anos que eu trabalhei lá. E aí, trabalhar no shopping também me fez, assim, me mudar. E foi aí que eu comecei a mudar. Eu lembro a primeira vez que eu saí com a galera do shopping, quando eu entrei no shopping eu tinha 15 anos. Então eu usava roupa do quê? De menina de 15 anos. Eu usava baby look de bichinho e calça jeans rasgada, barra arrastando do chão. Adolescente adora isso, né? Um tênis meio sujo, meio rebelde. E lá eu fiz amizade com uma gerente da minha loja, e ela falou: "Não, Gi, não dá para você sair com a gente desse jeito, parecendo que você tem 10 anos". E realmente, usava uma mochilinha, uma blusa de ursinho que não dava.
E ela ali começou a me ajudar a encontrar o meu estilo. O que eu gostava, o que eu não gostava, o que ficava melhor no meu corpo. Eu era muito magra nessa época, eu pesava acho que 48, 49 quilos. E aí eu comecei a ver ali o que eu gostava naquele universo. E aí, então, o segundo contato que eu tive. Trabalhei no shopping por um tempo, depois fui trabalhar de caixa de mercado. Gente, eu fiz de tudo, viu? Eu não tenho problema com trabalhar. Prestei atenção nisso. Fui trabalhar de caixa do supermercado. E aí é onde a minha vida mudou. Por quê? Eu gosto muito de fazer amizade, de conversar, onde eu estou, de conversar, de papear com as pessoas. E naquele mercado, eu acabei fazendo clientes. Então, os meus clientes, eles me procuravam no meu caixa. Então, o cliente andava lá com o carrinho dele, meu caixa podia ter fila. E por que o cliente me procurava? Porque eu ajudava os clientes. O que eu fazia? Por exemplo, o leite estava na promoção, o leite A. E aí eu falava para ele assim, olha, não leva o leite B hoje não, vai lá, troca o A pelo B, o B pelo A, porque o A tá na promoção e é melhor. E meu cliente ia lá e mudava. Então eu fui fazendo clientes dentro do supermercado, fiz muitas amizades e lá eu conheci uma pessoa que eu falo que mudou a minha vida. Para quem não sabe, eu já escrevi um capítulo, né? Eu já fui coautora de um livro e eu conto essa história lá também, porque foi muito impactante na minha vida. Porque você olhar para o outro ser humano e ver uma qualidade, um potencial nele, é maravilhoso. E foi isso que essa pessoa fez. Que foi um senhor que passou no meu caixa, me chamou e falou assim: Nossa, você é tão comunicativa, fala tão bem. Você nunca pensou em trabalhar na área administrativa? Aí eu falei: Claro que eu já pensei. Só que eu preciso de trabalho, eu preciso ajudar minha mãe. E aí foi quando ele me convidou para trabalhar na empresa que ele trabalhava. Para fazer uma entrevista, na verdade. E eu lembro que eu estava no terceiro colegial, fui fazer entrevista. Era uma empresa enorme, maravilhosa a empresa. Só que tinha um porém. Eu estava finalizando o terceiro colegial e essa pessoa falou para mim, Gi, você só pode te contratar como estagiária. E, gente, hoje a facilidade que temos de fazer uma faculdade, né, de entrar aqui em qualquer site e vou fazer psicologia, eu posso prestar numa particular, tem várias opções. Isso não acontecia. E quando você não tinha condições, se você não tivesse passado numa universidade pública, uma paga, esquece. E eu falei, meu, o que eu vou fazer para conseguir essa vaga de emprego? E aí, qual foi a minha ideia? Na escola que eu havia estudado, filosofia tinha sido no segundo colegial. E nessa história, nessa nova escola, filosofia foi no terceiro, tinha sido no segundo. E aonde eu estava no segundo ia ser no terceiro, deu para entender? Assim, foi no ano anterior e eu já estava no terceiro lá, não tinha tido filosofia. Esse é o resumo. E aí eu só tinha que fazer um trabalho e entregar. Quando eu fiz a entrevista, ele me falou assim, Gi, você passou na entrevista. Só que, como eu disse, é estágio. Eu falei, Gi, mas o que eu vou fazer? Tive uma ideia. Fui lá na diretoria da escola que eu estudava e falei assim, não vou entregar meu trabalho de filosofia. E aí a diretora virou e falou para mim, Gisele, você sabe, se você não entregar, você vai ser reprovada. Eu falei, tá bom, é isso que eu quero. Ela, por quê? Contei a história para ela super entendeu. E era o que dava. E ali foi uma cartada. Por que eu tô trazendo essa história? Porque às vezes a gente precisa dar essa cartada, a gente dá esse checkmate, sabe? Colocar todas as fichas. Às vezes a gente vai precisar fazer isso. E ali eu fiz isso. Eu estava com um contrato assinado com essa empresa? Não, poderia ter dado muito errado. Mas deu muito certo. Eu fui contratada e foi aonde eu aprendi tudo da área que eu fui, que na época era departamento pessoal. E esse senhor me ensinou muito, muito, muito. Até hoje, na verdade, eu vou voltar para falar sobre clientes aqui dentro da consultoria e tem uma curiosidade muito grande que liga a essa história. Então, assim, ele me ajudou em tudo, tudo, me ensinou tudo, claro, com o meu esforço. Nessa época tinha um informativo impresso que era entregue na empresa sobre as leis, sobre legislação CLT. Então, o que eu fazia? Ele me ensinava ali na prática o que eu precisava fazer no dia a dia, mas eu levava esse informativo para minha casa e estudava. Então, isso é um ponto muito importante. O que eu aprendi nessa vida. A gente nunca vai parar de estudar. Nunca, nunca, nunca.
Sempre você vai ter que estar se reciclando, se reinventando, aprendendo. A vida, né? Aquela história, aquele clichê, a vida não para de ensinar, a gente não pode parar de aprender. Então eu aprendia muito ali. Então fiquei alguns anos nessa empresa, foi quando eu engravidei da minha filha. Acho que eu preciso de uma água. Então eu trabalhei durante 2 anos nessa empresa que eu aprendi tudo sobre administrativo, que eu dei essa cartada. Eu falo que foi uma das primeiras, né, que eu fiz na minha vida. Trabalhei 2 anos lá, tive a minha filha nesse momento, a empresa era muito longe, então ela faliu a empresa, vim procurar algo mais próximo em Guarulhos. Eu comecei a trabalhar numa transportadora e nessa transportadora eu já comecei a trabalhar essa parte de moda que eu não sabia o que era, né? Na verdade, o termo consultoria de imagem veio surgir na minha vida muitos anos depois. Mas tinha essas feiras e eu lembro do dono falar: não, pede para a Gisele que ela tem um olho bom para isso. Então, lá eu já desenvolvi as roupas que as meninas iam usar na feira, qual dia, com o que ia combinar com o que. Fui comprar, foi muito legal. Depois dessa, eu estava nessa empresa, resolvi que eu ia fazer uma graduação. Foi quando eu fui fazer a graduação de ciências contábeis. Gente, eu ganhava R$ 390. A faculdade custava 400. Como essa conta fechava? Até hoje eu não sei. Depois de um ano já de muito perrengue, quase não conseguindo pagar a faculdade, eu consegui o FIES. E naquela época, não é o que é hoje, que você entra na internet e pesquisa, sabe onde vai. Não, era uma loucura ir até a caixa, pegar fila, entender. E nem tinha muitas vagas, mas consegui passar. Consegui passar e aí decidi que eu queria um estágio na área. Foi quando eu fui fazer uma entrevista no aeroporto, numa empresa dentro do aeroporto. E é engraçado, né? Eu lembro que quando eu ia trabalhar com a minha mãe de faxina, a gente passava ali numa avenida em Guarulhos que dava para ver a pista do aeroporto. E eu falava assim: um dia eu vou trabalhar lá. E ela falava assim: ah, você fez que você era almoço? Eu falava: não, eu vou trabalhar lá dentro. E olha só, cuidado com o que você pede, que você consegue. E aí passei para entrar nesse estágio. Nesse estágio, quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que eu concorri com uma pessoa que era do Mackenzie e outra da USP. Falei, nunca que eu vou passar. Não é que eu passei, menina, na entrevista? Passei no processo seletivo, que foi extenso, mas passei, fui trabalhar no faturamento. Trabalhei durante alguns anos no faturamento, mas eu queria outro cargo. E aí eu tive que mudar. Por quê? E olha, eu comecei a ver o quanto a vestimenta ela poderia me ajudar nisso. Eu sou muito baixinha, tenho 1 metro e pouquinho, já falei aqui, né? Sou muito baixinha. E eu me vestia muito como menininha. E eu entendi que se eu continuasse me vestindo como menininha, eu nunca teria um cargo de gestora ou algo maior. E aí eu comecei a fazer esse trabalho sem saber que isso era, né, algo que dava para fazer na vida de uma pessoa em mim. Comecei a mudar a forma de me vestir. Eu vou trazer ainda uns exemplos aqui mais para frente no canal de como eu me vestia antes. Jesus, ainda bem que as coisas melhoram, né? Então eu comecei a me vestir, fui para uma promoção como gerente de conta, foi maravilhoso, foi uma época que eu aprendi muito, lidar com cliente, com companhia aérea, aquela correria. Depois fui para a área administrativa como gerente administrativa, foi muito legal também, tive equipe, aquela correria. E aí fui fazer minha segunda graduação. Estava fazendo eu a minha segunda graduação, aí falei, não quero mais estudar, não quero mais estudar nada voltado para a área, assim, queria fazer um curso de férias, sabe, que não tivesse nada a ver. Fui lá, coloquei na internet, cursos na área de consultoria de imagem. E encontrei o curso na Universidade de Belas Artes e fui fazer este curso na Universidade de Belas Artes. Era um curso de 8 meses que eles faziam em 40 dias para poder. Era um intensivão, então você fazia 5 horas de estudo, das 6 até 11 horas da noite, todos os dias, durante 40 dias, e pegava esse certificado de 8 meses. Fiz o curso, me apaixonei muito, assim, gente, me apaixonei demais. E aí, saí desse curso já com o próximo comprado, saía do próximo e comprava já o próximo, comprava já o próximo, e fui ali. Fui atendendo amigas, fui atendendo familiares, fui testando, fui refinando o meu olhar, colocando aquilo em prática durante 2 anos. Veio o quê? A pandemia. Quem não surtou na pandemia, graças a Deus o meu só foi surto, família tudo bem.
e eu tinha que fazer uma redução no quadro e me coloquei nessa redução de quadro. Por quê? Eu pensei, se eu morrer e não fizer o que eu sonhei? E aí eu falei, não, eu vou tentar trabalhar com a consultoria de imagem. Foi muito loucura, foi uma loucura, mas eu queria aquilo muito. Eu estava muito apaixonada por aquele universo, apaixonada com quanto a consultoria de imagem pode mudar a vida de uma mulher. Quanto uma mulher, você já reparou uma mulher quando ela tá com a autoestima elevada, que ela coloca aquele vestido que ela se sente bem, aquela roupa que tá confortável, aquele sapato que ela acha lindo, o quanto ela fica empoderada? Não gosto muito dessa palavra, mas é bem isso. Ela sente o poder dela, sabe? E eu queria transformar a vida de outras mulheres. Eu queria que as mulheres sentissem aquilo que dentro, né, da minha história e no curso de consultoria de imagem e estilo eu vivi, que é essa transformação. Então, eu pedi para me desligar, sair da empresa. Em 2021, abri a Gisele Brito Consultoria de Imagem e Estilo. Só que, gente, empreender vai muito mais do que um sonho. E aí que eu descobri que eu precisava muito mais do que a vontade de empreender, a vontade de mudar a vida de alguém. Eu precisava de muitas outras coisas. Fui fazer outros cursos, vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu estudei. Marketing, vendas, foram muitos cursos, estratégias de divulgação. E como você divulga? Você sai batendo de porta em porta, porque a gente tem amigos, mas eu queria fazer daquilo um negócio. Então eu fui descobrir como eu faria isso. E foi puxado. Eu vou trazer os perrengues também. A vida não é um morango, não é só coisa boa, né? Então teve também várias dificuldades nessa minha trajetória. Então 2021 e eu comecei a atender. Lembra que eu falei que tinha uma curiosidade sobre aquela empresa, aquele senhor que me deu oportunidade na área administrativa? Nem te conto quem foi a minha primeira cliente pagante. Assim, né? Fora a filha dele. Eu comecei a divulgar o meu trabalho e foi minha primeira cliente. Ela fez outros serviços e ver a transformação nas mulheres. Eu já tive cliente que ela saiu da consultoria, parou um pouco as nossas reuniões para ir para terapia, para voltar, porque começa a mexer muito com a mulher, muito com a autoestima. É muito, assim, é um processo muito complicado dentro da mulher, né? Quando a gente fala de imagem, é muito complicado. Então, cada cliente que eu via saindo daquele processo me dava mais força. E a ideia desse canal é isso, é dividir com vocês todo o meu caminho na consultoria de imagem, o que é consultoria de imagem, trazer algumas partes técnicas aqui também, trazer muitas ideias. Se você está pensando em mudar de profissão, em ter uma renda extra, esse é o caminho. Vou te dar um ótimo caminho aqui. Alguma parte da minha história fez sentido para você? Você já passou por algo parecido, alguma dificuldade, ou fez essa virada de chave? Você já teve essa virada de chave? Divide comigo, eu vou adorar saber. Já se inscreve por aqui. A ideia é que a gente tenha vídeos semanais para te inspirar. Inspirar você a transformar a sua imagem pessoal ou ajudar alguém a transformar essa imagem. Vem comigo. Espero você até o nosso próximo vídeo.